Glória a Deus. Para o Senhor pode ser mais forte, dando glória a Deus, dando aleluia. Que a Ele toda honra, toda glória e toda exaltação. Que diminua eu e Ele cresça através da minha vida. Porque a superação, você superar um sofrimento, uma situação na sua vida, não é uma glória humana, é uma glória divina. Sempre que você vê uma história de superação, igual do pastor Jerônimo, não é sobre ele, é sobre o que Deus fez na vida dele. Não é sobre o Herbert, Binho para nós, né? É sobre o que Deus fez na vida dele. Não é sobre a Nina, é sobre o que Deus fez na minha vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai fazer algo novo na sua vida, no poder do nome de Jesus. Não é uma palavra qualquer, uma palavra de autoajuda, mas uma palavra que vem do alto. Hoje, Deus escolheu essa manhã para mudar a história da sua vida. Ele vai te tirar da posição de cauda e vai te colocar na posição de cabeça. Ele vai te tirar da posição de humilhado e vai te colocar na posição de exaltado, no poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Assenta no seu lugar, glorificando o nome do Senhor. Por que eu peço você sempre para glorificar? Porque os vivos louvarão o nome do Senhor. Se alguém não está glorificando do seu lado, meu filho, ele deve estar morto. Mas o morto vai ressuscitar nessa manhã em nome de Jesus, amém? É uma honra, né, estar novamente pregando consecutivamente, assim, um dia atrás do outro, né? Que glória, né? Pastor Jerônimo, estou me sentindo até mais pastora do Templo dos Anjos. Amém? Que Deus abençoe. Nós estamos dando continuidade dentro da corrente de provocadores de milagres. Esse trabalho tão poderoso, que é um trabalho de fazer você entender que a superação, ela é uma unção dada por Deus. Superação. Vão comigo? Uma ação diferenciada no meio do sofrimento. E não é para qualquer um. Isso é só para os fortes. E não é uma força humana, como eu disse aqui, é uma força divina. Deus te enche com essa força divina. Gente, nunca se ouviu tanto de falar desse tema de superação quanto hoje. Pessoas que estão sofrendo profundamente, porque não conseguiram superar um sofrimento ou uma tragédia. Pessoas que estão pagando caro em consultas de psicólogos, psiquiatras, e não é pecado você procurar um profissional dessa área, porque a medicina foi dada pelo próprio Deus, Ele é o médico dos médicos. Porém, a pessoa está há anos numa terapia e a vida dela não muda, porque o terapeuta está ali para te ouvir, mas essa manhã você está aqui para ouvir a voz de Deus, e através de uma decisão na sua vida, tudo vai ser transformado. É o que falta dentro de um consultório médico, é a decisão que você tem que tomar. Então, dentro da corrente de provocadores de milagres, Deus está transformando uma igreja que supera sofrimento, no poder do nome de Jesus. Quem está visitando a nossa igreja aqui hoje, pela primeira vez, os visitantes? Você eu já identifiquei, eu vi carinha nova, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais alguém visitando? Quero só te dar umas boas-vindas, viu? Nós estamos trabalhando nesse tema de superação e que Deus possa falar com a sua vida em nome de Jesus. Nós falamos sobre a superação na vida de Jó, que no meio do lixo do nada, no meio da cinza, que ninguém dava nada por ele, Deus levanta ele das cinzas e faz ele ser o homem que ele foi. Um exemplo de superação. Falamos também sobre Jeremias, o profeta Jeremias, que tomou uma decisão, repita comigo, ele tomou uma e ele parou de lamentar, ele parou de falar do problema para tomar uma decisão e escrever Lamentações 1:23. Mas hoje eu quero trazer para a igreja a história de 3 escravas, 3 mulheres que superaram o sofrimento. Agora, por que eu trago 3 escravas? Porque a escravidão, meus irmãos, é o nível mais baixo que o ser humano pode chegar. Um nível de humilhação, um nível de desonra, um nível onde que ele pode, o que ele pode se tornar um escravo. Quem é um escravo? Essas 3 escravas que eu vou trazer para vocês hoje, que são exemplos que estão na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, na época que a Bíblia foi escrita, elas eram escravas de trabalhar em troca de uma comida, sem dignidade nenhuma, sem plano para futuro nenhum.
Mas quantas pessoas hoje, em 2025, ainda permanecem escravos, espiritualmente falando? Escravos de um sofrimento, escravos de uma tragédia, escravos e sendo humilhados. Assim como nós vimos o testemunho aqui do pastor Jerônimo. Imagina, há anos atrás, ele humilhação de não ter dinheiro para comprar um guarda-chuva. Quantos pais de família hoje estão como Ebert, humilhados por não ter dinheiro para dar o sustento dentro da sua casa? Quantas mulheres estão humilhadas hoje numa prisão, de uma escravidão na sua vida sentimental? Não consegue firmar em relacionamento nenhum. Infelizes, até mesmo na vida profissional. Enfim, quantas pessoas estão presas na escravidão? E é por isso que nesse mês nós estamos trabalhando tão forte sobre superação. Lembrando que o mês de setembro, para quem não sabe, é um mês de combate contra o suicídio. É um mês onde nós trabalhamos, o governo trabalha numa campanha para a saúde emocional. Se você tem uma igreja que abraça esse propósito, olha, você é uma pessoa feliz. Porque hoje as pessoas não estão preocupadas mais com a sua alma, com as suas emoções. Mas a nossa igreja preocupa com você em nome de Jesus. Amém? Olha, essas 3 escravas, a primeira delas é Sulamita, a segunda é Esther e a terceira é Ruth. Eu vou falar brevemente dessas 3 escravas. E eu quero que você fique bem atento, cutuca seu irmão e fala assim: meu irmão, minha irmã, não conversa comigo a partir de agora. Eu quero ouvir a voz de Deus através da vida da pastora Nina. Amém? Vai ser bem rápido, mas dentro dessa ministração tem palavras proféticas, ativações proféticas, que só aqueles que estão vivos levantam e recebem em nome de Jesus. A primeira escrava é a mulher Sulamita, que está lá no livro de Cantares do rei Salomão. Essa mulher, que era uma escrava, ela estava num lugar chamado lagar. Lagar é onde pisoteia uvas. Lagar é um lugar onde prepara as uvas para ela virar então o vinho, a produção do suco de uva. E essa mulher estava ali, pisoteando uvas, trabalhando pesado no lagar. Uma mulher aparentemente bonita, porém sofrida. Porque o sofrimento da escravidão, ela é refletida na pessoa. Eu estou falando tanto a escravidão daquela época, quanto a escravidão de hoje. A pessoa que está escrava do sofrimento, ela não se cuida mais. Aquela mulher tinha uma pele queimada do sol, o cabelo todo ressecado, calos nas mãos, toda mal vestida, e ali no largar ela pisoteando a uvas. Eu acredito que ela foi inspirada a uma palavra, e quando ela foi pisando naquela uvas assim, ela foi pensando: assim como a uva é pisoteada, assim como a uva é amassada, eu também estou sendo, mas eu sei que a partir do momento que eu passar por esse processo, eu vou dar o meu melhor vinho, eu vou dar o meu melhor suco. Se você não entendeu ainda, meu irmão, se você está sendo pisado, se você está sendo amassado, aguenta firme, porque Deus vai extrair o melhor de você. A pérola, para ser pérola, ela tem que vencer o sofrimento. O ouro, para ser ouro, ele tem que vencer o sofrimento. A uva, para se tornar um vinho, ela tem que vencer o sofrimento. Aguenta firme. Só vive o propósito quem suporta o processo. Amém? Mas naquele lugar ali de escravidão, de humilhação, de vergonha, de desonra, quem olha para aquela mulher? Nada mais, nada menos que o rei Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E quando ele olha aquela mulher, ele pergunta para ela: qual é o seu nome? Como você se chama? Quem é você? Aí ela diz para ele: eu sou a rosa de Saron. Eu sou a rosa de Saron. E aquele homem, o mais sábio de todos os tempos, não entende muito bem o que ela queria dizer, mas ele fala rosa de Saron. Como assim? Me explica mais sobre isso. Ela fala assim: eu nasci no deserto.
Eu sou forjada por uma força, porque a rosa de Saron, ela suporta as intempéries do deserto. A rosa de Saron, ela suporta o frio da madrugada. A rosa de Saron, ela suporta o calor escaldante do dia. A rosa de Saron, ela suporta os ventos, a tempestades de areia. A rosa de Saron suporta as serpentes, os lagartos. A rosa de Saron, ela é forjada por uma força que vem de Deus. Quando você for lá em Israel, em nome de Jesus, todo mês de maio nós vamos, você vai na nossa caravana, lá às margens do Mar Vermelho, você vai ver algumas rosas de Saron. Elas ficam sozinhas, e o que a gente pensa é, como ela sobrevive no deserto? Não tem água, o calor é escaldante, o frio à noite é insuportável, mas ela está ali firme. Quando a mulher sulamita, ela fala com o rei Salomão, eu sou a rosa de Saron, ela está dizendo, eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher que vence as intempéries da natureza, eu sou uma mulher forjada por uma força que vem de Deus, eu sou uma mulher, apesar de ser escrava, eu sou uma mulher que suporta o sofrimento. Ela olha para ele e fala assim, casa-se comigo. Olha a ousadia dessa mulher, senta no seu lugar, por favor. Salomão olha para ela, um homem que tinha experiência com muitas mulheres, ele tinha 1000 mulheres dentro da sua casa, dentro do seu reino, ele entendia tudo de mulher, de comportamento, de temperamento, de ciclo menstrual, tudo. Porém, aquela mulher, ela ganha o coração do rei Salomão. Tanto que ele faz um livro na Bíblia, Cantares de Salomão, exclusivo para essa mulher. Ela se torna a rainha mais amada pelo rei Salomão. Eu quero te dizer uma coisa, diante da história da rainha, agora uma rainha, de escrava a rainha, da rainha sulamita, não importa de onde você veio, o que importa é aonde que você vai chegar. Não importa o seu sofrimento hoje, o que importa é o que Deus vai fazer através desse sofrimento. Você vai ser levantado e levantada para dar testemunhos, para ganhar almas para Jesus. O seu testemunho vai ser falado em toda a terra no poder do nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Assenta, por favor. Deus jamais escreve histórias de sucesso você sentado lá na praia tomando uma água de coco. Todo sofrimento tem um propósito. Toda dor tem um significado. A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Todo mundo vai passar por uma dor um dia, se não já passou. Mas o sofrimento, ele é opcional. Eu decido viver no sofrimento ou não. E essa segunda rainha que eu quero trazer para vocês hoje é Radassa. Antes dela ser Esther, ela era chamada de Radassa. Ela era uma mulher judia, escrava, humilhada, sem perspectiva de vida nenhuma. Ela não tinha valor nenhum para a sociedade. Quem era Radassa? Ninguém sabia quem era ela. Ela era uma menina que ficou órfã muito nova, e quem cuidava dela era o tio dela, Mordecai. Mordecai, que ficava pedindo esmola na porta do templo. Olha só quem cuidou e criou de Radassa. E Radassa, todos que olhavam para ela, só viam mais uma escrava no meio de outros. Uma pessoa que não tinha valor, uma pessoa que não tinha credibilidade nenhuma. É como você puxar o meu passado e olhar para mim assim, que credibilidade eu tinha para a sociedade? Quem era eu no meio da multidão? Quem era eu? O meu primeiro emprego foi panfletar no Farol, sabia? Naquela época a criança podia trabalhar. Com 12 anos minha mãe colocava todo mundo para frente. Eu panfletava no Farol. Por isso que hoje eu não deixo de abrir o vidro e pegar um panfleto daquelas meninas e profetizar, você vai ser melhor do que eu. Depois minha mãe me ensinou a profissão dela maravilhosa de ser manicure, fazer a unha em domicílio para ganhar R$5.
Quem suporta o processo, vive o propósito. Talvez você me vê aqui, acha que eu já cheguei aqui, eu não nasci num berço de ouro. Mas essa menina, que ninguém dava nada por ela, eu quero dizer para você que Deus ama usar os improváveis. E Deus está usando essa improvável aqui hoje como boca dele para falar com a sua vida. Essa improvável tem 4 livros escritos e publicados, que já chegou nos 4 continentes. Vários países já receberam a minha história de milagre, de superação, através de um livro. Hoje a minha rede social é para a honra e glória do Senhor, que alcança mais de 30 milhões de pessoas por mês para serem transformadas. A história de superação que Deus vai fazer na sua vida não é para parar em você, é para Deus usar você para ganhar uma multidão de pessoas para Ele. Deus vai usar a sua história de superação no poder do nome de Jesus. E quando Radassa, ali naquele lugar de escravidão, de humilhação, o tio dela que ficava na porta do templo, ouve que o rei Assuero ia escolher uma nova rainha. E ali ele tinha mandado para todas as províncias, mais de 127 províncias, que eram para enviar uma miss de cada província. Uma miss, tinha que ser uma mulher bonita, para se candidatar a ser uma das misses. E aí o Mordecai escuta aquilo, chama Radassa, Radassa. Chegou a sua oportunidade. Chegou o quê? Deus todo dia lança uma oportunidade na sua vida. Se você não pegar, o outro vai pegar no seu lugar. Ele fala assim: Radassa, ei, o rei vai escolher uma miss, chegou a sua hora, chegou a sua vez. Dá um tapa no seu visual, penteia o cabelo, escova o dente, troca essa roupa. Deixa eu falar para você, o sofrimento, ele está fazendo você não se cuidar mais. Para de ficar não se cuidando. Troca a sua roupa, penteia o seu cabelo, passa um batom, coloca um salto. Os homens, tira os cabelos das orelhas aqui, para essa barba. O seu sofrimento, ele vai impedir de você chegar no lugar de honra que Deus tem para você. Radassa, vá lá, troque essa roupa de escrava, penteia esse cabelo, dá uma arrumadinha e vai para candidatar a ser uma da rainha do reino. E aí ela vai entrando para o palácio. Quando ela vai entrando para o palácio, ele fala: não, peraí, só um pouquinho, vamos fazer outra coisa. O seu nome Radassa é do seu passado de escravidão. Eu vou trocar o seu nome por Esther. A partir de agora você entra no palácio como Esther. Se você ainda não pegou, eu quero dizer para você, o seu novo nome já está escrito no livro da vida. Quando Jesus te pegou no colo, quando você entregou a sua vida para Ele, Ele falou assim: eu vou mudar o nome dela para Filha do Rei. Hoje Deus está trocando o seu nome. Deus está trocando o seu nome para um futuro de sucesso. Agora você é Esther. E no concurso de beleza, essas mulheres entravam para o palácio e ficavam ali durante 1 ano, fazendo um tratamento de beleza. E era usado o óleo de mirra, que ele é curativo. Mas ele não cura só o exterior, ele cura também o interior. E Radassa precisava ser curada, porque ela era uma mulher sofrida. Se ela não recebesse a cura interior, ela não chegaria onde ela chegou. Então eles passavam durante 1 ano, elas se hidratando com mirra, fazendo hidratação no cabelo, se embelezando. Já eram mulheres bonitas, mas elas precisavam de ser mais bonitas para apresentar para o rei. E aquela escrava tendo uma oportunidade de um tratamento de beleza, de um spa. Olha para sua unha aí, mulher, vê como é que ela está. Ó Deus mandando recado aí, ó. Quem está dormindo, diga amém. E aí, ela fica 1 ano no tratamento de beleza. E quando elas vão se apresentar ao rei, elas são instruídas o seguinte: vocês podem se adornar com tudo que tem aqui. Tem joias, tem tecidos, se ornamentam todas maravilhosas. Porque você não pode falar nada perante o rei. É silêncio, vocês só apresentam diante do rei. E aí elas começaram a se adornar com pérolas, com tudo. Por quê? Se o rei não escolhesse aquela mulher, ela ia voltar para casa com tudo aquilo que ela tinha escolhido. E aí a rainha Esther,
a Radassa, né, na verdade, a antiga escrava, ela sabe de um segredo. Que quando você chega diante do rei, você tem que ter algo que traga significado. Você não pode ir diante do rei com as suas mãos vazias. Amém? Quando você vier para a igreja, diante da presença do rei, não vem com as suas mãos vazias. Dê o seu melhor louvor para ele. O seu melhor glória a Deus para ele. E ela sabe que para o rei, ele que tinha tudo, para ele tinha que ter algo com significado. Então começa o desfile das mulheres. Você consegue uma música de desfile aí para mim? Começa o desfile das misses dentro do palácio. E a rainha Esther é a única que vem sem adorno nenhum. A rainha Esther é a única que vem sem joia nenhuma. Porém ela vem descendo as escadarias do palácio com a flor escondida. Porque quando ela vai descendo e o rei vai olhando para aquela mulher, ela não pode dizer nada. Ela com a sua boca fechada, ela faz isso para o rei. Meu Deus, você não pegou a visão. Quando ela faz isso aqui para o rei, com a boca fechada, você não vai precisar abrir sua boca para justificar nada para ninguém. Ela diz assim: eu nasci no deserto, eu suportei as intempéries da natureza, eu suportei o frio da madrugada, eu suportei o calor do dia, eu suportei a tempestade de areia, eu suportei os lagartos, eu suportei o deserto, eu suportei a solidão. Eu sou a rosa de Sarão. Meu Deus, meu Deus. O rei Assuero, ele precisava de uma mulher forte. Ele precisava de quê? De uma mulher? Uma força que não é humana, uma força que vem de Deus. Aquele recado com a flor, com a rosa de Saron, ela declara: eu sou a mulher que vai suportar estar do seu lado. E ela se torna a rainha Esther, casa com o rei Assuero. E temos na Bíblia o livro da rainha Esther, que mudou a história não só da sua vida, mas de toda a sua descendência. Porque a rainha Esther, ela não levantou um paralítico, meu irmão. A rainha Esther não pregou nenhum bom sermão. A rainha Esther, ela não fez nada na Bíblia a não ser uma mulher forte e ousada. Ela é reconhecida hoje por causa da sua força. A força e a coragem da rainha Esther salvou toda a sua descendência dos judeus. Hoje, todo ano é comemorado lá em Israel a festa do Purim, em homenagem a essa mulher. Ei, o seu nome vai ser falado, vai passar geração em geração. O seu nome vai ser falado, porque a sua superação vai mudar a história da vida da sua descendência. Através de você, pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas no poder do nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. A terceira rainha, terceira escrava que eu quero dizer para vocês, que Deus transformou a vida dela, que ela superou o sofrimento, é Ruth. Sabiam que Ruth também foi uma rainha? E eu vou te explicar, segura aí para você não ficar desatento agora. Ruth, quando ela chega em Belém, ela vai para o campo. Ela vai para onde? Catar espigas. Ela vira uma escrava. Ela chega em Belém na condição de uma escrava, de uma mulher humilhada, de uma mulher sem valor, de uma mulher sem nenhuma perspectiva de vida, uma improvável. Ela chega ali no campo, e eu gosto de observar isso, porque mesmo essas mulheres sofrendo, elas não pararam de fazer o que elas faziam, elas continuaram trabalhando. Então continue, porque Deus vai te honrar na onde que você está, em nome de Jesus. Ruth, ela chega em Belém na posição de escrava, e ali na posição de escrava, Boaz, o dono da fazenda onde ela estava catando espigas de milho, ele olha para ela, e apesar de ser uma mulher sofrida, vestida de escrava, ela ainda tinha uma beleza. Ele pergunta para o servo dele assim: quem que é aquela mulher?
Aí fala assim, aquela ali é que venceu o deserto. Você entendeu? Aquela ali é que suportou o deserto. Aquela ali é uma rosa de Saron. Aquela ali é que enfrentou a solidão no deserto, o frio da madrugada. Aquela ali é que suportou o calor escaldante do dia. Essa aí é uma rosa de Saron. Posso ouvir um amém das solteiras? Boaz casa com essa mulher e ela se torna uma rainha. Por que ela é rainha? Porque ela entra na genealogia de Jesus. Ela não tinha direito, mas ela entrou. Resumidamente, deixa eu te contar quem era a Ruth. Porque na história de Ruth eu quero ver quem é você diante do sofrimento. O livro de Ruth, que só tem 5 capítulos, ele retrata muito o comportamento de uma pessoa diante do sofrimento. Porque eu disse que a dor ela é inevitável. Mas o sofrimento ele é opcional. Então quando a dor chega, quando a tragédia chega, ela manda um recado: para de fazer tudo o que você está fazendo. Para de sonhar, para de se cuidar, para de viver, se entrega ao sofrimento. É o fim. Mas diante do sofrimento nasce 2 tipos de pessoa. E é aqui que o provocador de milagre se manifesta. Posso ouvir um amém dos provocadores de milagre? É aqui que manifesta o provocador de milagre. No capítulo de número 1 do livro de Ruth, conta a história de 2 mulheres, Orfa e Ruth. 2 mulheres na mesma situação, no mesmo sofrimento, na mesma tragédia. As 2 ficaram viúvas, os seus 2 maridos morreram, e as 2 sofrendo pela mesma tragédia. Porém aqui vai se dividir esses 2 grupos de pessoas diante da tragédia e do sofrimento. A órfã, ela toma uma decisão. Ela toma o quê? Uma decisão. Ela fala: eu vou voltar para a terra de onde eu vim. Eu vou voltar a ser pior do que eu já sou. Eu vou voltar porque para mim não tem mais nada do que eu possa fazer. Eu sou uma mulher viúva, eu sou uma mulher agora podre por dentro, eu não quero mais nada com a vida. Eu vou voltar para lá, para minha idolatria. Eu quero ir visitar o túmulo do meu marido todos os dias. Eu quero ficar lambendo as minhas feridas. Eu quero ficar me vitimizando. Eu quero ficar porque eu quero voltar a ser uma mulher cauda. Aqui está o primeiro grupo de pessoas. Aquela pessoa que não toma uma decisão. Olha, tem gente que gosta de cultivar sofrimento, sim ou não? Eu acho que vocês conhecem alguém assim. Passa ano e entra ano, aquela pessoa reclama do mesmo motivo. Ai, eu fui abandonada na barriga da minha mãe. Já tem 50 anos, você está ainda se vitimizando. Toma uma decisão, saia desse lugar de sofrimento. É uma decisão. Eu sei que passar por dor e tragédias é difícil. Eu não estou pregando aqui só uma palavrinha que eu estudei, que eu decorei, não. Eu estou te falando de algo que eu tenho autoridade para pregar. Eu passei por sofrimentos que, esses sofrimentos, se eles me fossem mais fortes do que eu não estaria hoje aqui nesse altar. Mas quanto mais você olha para o sofrimento, mais você sofre. Porque falar da dor é viver ela todo dia a mesma coisa. Porém, ali estava Ruth, do outro lado. Lembrando que ela estava com a mesma dor, o mesmo sofrimento, a perda do seu marido. Mas ela toma uma decisão, ela fala assim: olha, perder alguém que você ama dói. Sepultar alguém que você ama dói. Eu estou sangrando, eu estou doendo, mas eu vou continuar caminhando. Porque é no vale da sombra da morte que nós precisamos continuar caminhando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Continue caminhando. Na dor caminhe, no sofrimento caminhe, na tragédia caminhe. Não pare. Ela toma essa decisão: eu vou sair de Moabe,
Moabe representava o lugar de dor, o lugar de tragédia, o lugar de sofrimento, onde elas construíram os piores momentos da vida dela, de fome, de tragédia, de tudo. Só que ela toma uma decisão, e quando ela toma essa decisão, ela vai para o deserto. Ela vai para onde, meus irmãos? Quem já pegou a visão? Ela vai para o deserto e ali ela caminha 260 quilômetros. Eu nem sei de onde que daqui vai dar 260 quilômetros. Mas ela, 260 quilômetros na solidão do deserto, no frio da madrugada, no calor escaldante do dia, sofrendo perseguições muitas vezes de beduínos, que são os mendigos do deserto. Ela passando o perigo da serpente, dos escorpiões, dos lagartos, mas ela caminha no deserto, e quando ela caminha no deserto, ela vai caminhando direto para o seu propósito. Ela sai de Moabe, porque ela sabe que em Belém tem promessa de Deus, é a terra do pão. E em Moabe ela viveu um sofrimento, mas em Belém ela vai viver a cura. Em Moabe ela sofreu tragédia, mas em Belém ela vai viver o recomeço. Em Belém ela vai mudar a história da sua vida. Saia de Moabe e vai para Belém. Para você que está de pé, eu quero profetizar na sua vida. Olha aí, Moabe, ela viveu todas as tragédias que ela poderia ter vivido, mas ela caminhou, ela continuou caminhando e ela chegou em Belém. Em Moabe ela ficou viúva, mas em Belém ela se casou. Em Moabe o diabo usou uma pessoa para destruir a vida dela sentimental, mas em Belém Deus usou uma pessoa para restaurar a vida dela sentimental. Moabe não te pertence mais. Moabe não te pertence mais. Assenta glorificando o nome do Senhor. Ela chega em Belém e ela reescreve a sua história. Superação é a oportunidade de você reescrever a sua história. Superação é o lugar onde que Deus vai mudar a história da sua vida. Eu quero perguntar para a igreja agora: quem é você diante do sofrimento? Orfa ou Ruth? Não me responda, porque a sua decisão vai definir quem você é. A sua decisão vai definir quem você é. Eu vou perguntar bem forte assim: igreja viva, e Moabe, você vai declarar assim: nunca mais. Aí logo após eu venho: e Belém, estou chegando aí. Amém? Bem ensaiadinho para a gente fazer bonito e isso entrar dentro de você. E aí você permanece em pé, porque eu vou destrinchar o que a superação vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração ao toque do chofar. Aleluia, Jesus. Igreja viva! E Moabe, igreja! Belém! A partir de hoje é superação sobre a sua vida, porque superação é uma ação diferenciada em meio ao sofrimento. A superação é você tirar o sofrimento da sua cabeça e colocar ele debaixo dos seus pés. Superação é você confiar em si mesmo. Superação é você crer que o sofrimento não tem poder para te parar. Superação é você ver a ferida cicatrizada. Superação é sacudir a poeira, dar a volta por cima. Superação é você ser mais forte do que o sofrimento. Superação é você pôr a mão no arado e não olhar para trás. Superação é você não ter medo de recomeçar. Superação é você mostrar força na sua fraqueza. Superação é você continuar fazendo tudo aquilo que você sempre fez no meio do sofrimento. Levanta as suas duas mãos assim, ó. Superação é você continuar caminhando e no meio do vale da sombra da morte, você saber que Deus está com você. Superação é você ver no meio da nuvem escura a presença de Deus. Superação é você acreditar no quarto homem que está dentro da fornalha. Superação é você dormir tranquilamente na cova dos leões. Superação é você estar enfrentando a sexta-feira da paixão, mas saber que o domingo de Páscoa está chegando. Superação é você não saber
saber que Moabe é a terra do sofrimento e não é o seu lugar. Superação é você estar liberto de ficar lambendo as suas feridas. Superação é você não ter raiva de quem o diabo usou para ferir você. Superação é quando amassam a sua alma e você ainda brilha. Superação é você saber que Belém é melhor do que Moabe.